Saudações rubro-negras flageniais, o sonho do Mundial chegou ao fim. Flamengo 2, Bayern 4, uma derrota que machuca, mas que também escancara lições importantes. Na coletiva pós-jogo, Felipe Luiz não fugiu, falou sobre erros, postura e o que precisa mudar urgentemente no Mengão. Foi o adeus à Copa do Mundo de Clubes, mas talvez o início de uma nova fase do Flamengo. Quer saber de tudo o que rolou? Bastidores, declarações fortes e análise do jogo? Então fica comigo porque esse vídeo vai além do placar. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. O Flamengo mostrou coragem, personalidade e manteve sua identidade ofensiva, mas não foi o suficiente. Diante de um Bayern de Munique de outro patamar, parafraseando Bruno Henrique, o rubro-negro lutou, mas foi superado por 4-2 nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Sim, o placar reflete a superioridade do time alemão e do futebol europeu de elite. O Bayern hoje está entre os 5 melhores clubes do mundo, mas a derrota também escancarou erros evitáveis e um emocional bem fragilizado, que custaram caro logo nos minutos iniciais. O jogo começou com o Flamengo nervoso e esse nervosismo, essa falta de controle emocional, a gente falou já sobre isso no canal várias vezes que acontece com o Flamengo, inclusive não sei se está acontecendo, se parou de acontecer o acompanhamento psicológico, né, com esses jogadores, porque esse nervosismo, pessoal, foi tudo o que o Bayern precisava. Logo aos 5 minutos, Pulgar marcou contra aos 8 e em uma saída de bola arriscada, Arrascaeta perdeu a posse, o Kenny ampliou de fora da área, em menos de 10 minutos o sonho virava, né, pesadelo. E detalhe, os 2 gols sofridos, os 2, tá, pessoal? Nesse início, definiram a diferença do placar no final, né? 4-2. Se esses 2 gols, lógico, esse se a gente nunca vai, né? Nunca vai acontecer, porque as coisas já aconteceram, já foram definidas. Mas, se não fosse, seria 2-2 nos 90 minutos. E esse placar final custou muito caro, né? Muito caro. Mas se tem algo que esse time comandado pelo Felipe Luiz não perdeu, foi a coragem. Mesmo atrás do placar, o Flamengo não se escondeu, seguiu tentando jogar, teve mais posse de bola, finalizou mais e criou chances claras. Luiz Araújo parou no Neuer, Gerson fez um golaço, Jorginho converteu um pênalti, Bruno Henrique quase empatou no contra-ataque. O time foi competitivo. Mas aí entra a diferença que separa os gigantes dos quase, né? Eficiência. O Bayern de Munique chegou 6 vezes com perigo e marcou 4 vezes. Chegou 6 e marcou 4. É isso aí, eficiência. É que a gente vem falando aqui do Flamengo há muito tempo, que falta jogadores matadores. Quando tem a oportunidade, vai lá e pimba na gorduchinha. É isso aí. Eles foram lá, as possibilidades que eles tiveram, eles foram e guardaram, né? Todos os gols, pessoal, deles saíram de erros do Flamengo, né? Saída de bola arriscada, passes errados, decisões equivocadas, né? Aquele gol contra do Pulgar, logo no comecinho do jogo, 3 minutos de jogo, os caras já fizeram um tento a menos que nós. No 4º gol, por exemplo, Luiz Araújo, né? Tenta driblar 3 marcadores, cara. 3 marcadores aí na frente da grande área ali, cara. Aí, perdeu a bola, tomou o gol. A pressão, o peso da camisa do Bayern, a atmosfera, tudo isso pesou no emocional rubro-negro. Assim, o time não estava preparado, gente.
Essa que é a verdade. A gente fica, que o time do Bahia é muito bom. Não é muito bom, mas o Flamengo podia ter feito mais. Essa é a sensação que eu tive. O Flamengo podia ter feito mais. Entendeu? Rossi chutando em cima de Pulgar, né? O Welles errando o domínio simples, Luiz Araújo visivelmente nervoso, a bola queimava no pé, o time demorou a entrar no jogo e quando entrou já estava perdendo por 2-0. E aí, meu irmão, contra esses times, dificilmente você vai buscar. Dificilmente. É lógico que pesa e muito o nível de competitividade que cada time enfrenta nas suas competições. O Bayern, por exemplo, está acostumado com grandes jogos, né? Praticamente toda semana. Não é exagero. Um dia ele joga contra o City, outro dia joga contra o Real Madrid, depois o PSG. É um nível de exigência absurdo. Absurdo. Que o Flamengo não está acostumado. E isso faz diferença, muita diferença. Esses caras vivem em alto nível. Eles são pressionados por grandes adversários o tempo todo. Eles não têm tempo para respirar. E isso molda o jogador, afia o time, cria uma casca difícil de quebrar. O Bayern chegou para essa partida com o mesmo foco e intensidade de quem joga uma semifinal de Champions League, se não a final da Champions League, porque para eles é o padrão, é a cultura. E a gente vem reclamando disso do Flamengo aí, cara, é pegar esse jogo e tirar como exemplo. Como fazer uma pressão alta, adequada, como não deixar o outro time respirar. Os caras fizeram isso com a gente. Enquanto isso, o Flamengo ainda pega jogos do Brasileirão em que adversário estaciona um ônibus na frente do gol, pega a Libertadores com times bem abaixo e acaba, às vezes, perdendo tecnicamente. Os caras bem abaixo, a gente acaba perdendo tecnicamente. E isso, por mais que o elenco do Flamengo seja qualificado, não dá para comparar com a intensidade que esses gigantes da Europa enfrentam toda semana. Não dá para comparar. Então, sim, o Flamengo fez um bom jogo em vários momentos, foi competitivo em algumas situações, sim, teve coragem, mas quando a barra pesou, ficou claro o quanto o Bahia está acostumado a esse tipo de confronto. E nós ainda estamos tentando subir esse degrau. Né? Felipe mesmo fala intensidade, 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 intensidade o tempo inteiro. A gente ainda não chegou lá. Tanto que a gente consegue ainda perder pontos para times medíocres no Campeonato Brasileiro. Perde para o Central Córdoba, sabe? Na Libertadores perde ponto para times medíocres porque a gente não conseguiu subir esse degrau ainda. Essa intensidade que tanto o Felipe quer pôr no Flamengo. Entendeu? Mas nem tudo foi negativo. O Flamengo manteve seu estilo, mesmo diante de um colosso europeu, né? Foi valente, revelou pontos positivos, como a rápida adaptação de Jorginho, por exemplo, é um ganho para o Flamengo, né? A volta física de jogadores importantes, o retorno de La Cruz, a torcida, um espetáculo à parte, né? Mais de 60 mil presentes em Miami, com a maioria absoluta rubro-negra, gritando, apoiando, mesmo quando o time estava perdendo por 2-0, depois 3-1, depois 3-2, depois 4-2, acabou o jogo e a torcida gritando, comemorando, porque ela entende essa torcida que foi lá, ela entendeu que a diferença ainda é grande, ainda é muito grande. Agora, é claro, dá para apontar algumas escolhas questionáveis, né? Felipe Luiz teve uma leitura tática correta, mas talvez tenha demorado nas substituições, com o Pulgar fora por lesão, havia espaço para ousar mais, talvez colocar o Pedro e Gerson juntos, talvez recuar o camisa 8 para liberar o Luiz Araújo pela ponta. Até o Pedro, acho que não era jogo para ele, mas poderia tentar outras coisas, outras alternativas. Enfim, alternativas existiam, cara. Era tentar fazer algo um pouco diferente do que no início da partida estava sendo proposto. No fim das contas, o placar foi justo. O Bahia soube aproveitar os erros, a ansiedade e a desorganização inicial. Isso não é demérito, é realidade.
um choque, né, de realidade que aconteceu, né? Para os jogadores, principalmente, eu acho que não para o Felipe Luiz, mas sim para os jogadores, que se não colocar intensidade máxima nos jogos, acaba acontecendo derrotas, e derrotas para times com menor expressão, com menor investimento, com menor técnica, com menor tática, com menor tudo. A intensidade tem que sempre vir em primeiro lugar. E onde ainda precisamos evoluir, e evoluir bastante, para a gente conseguir chegar aí num patamar, não digo de times europeus como o Bayern, mais próximo, para a gente competir mais. Agora, com a eliminação, o foco volta para o Brasileirão, pessoal. Copa do Brasil, a Libertadores. Mas o recado fica claro. O Flamengo precisa melhorar sua saída de bola, sob pressão. Apesar que vai ser difícil encontrar um time como o Bayern. Mas se você treinar para isso o tempo inteiro, melhorar, apesar que o Flamengo, para nível de futebol sul-americano, a saída de bola do Flamengo até que é boa. Só que tem que evoluir, cara. Se a gente quiser ser campeão do mundo de novo, vai ter que evoluir nisso. Trabalhar o emocional em jogos grandes, né? Reduzir erros individuais e ajustar a estrutura defensiva, sem abrir mão da identidade do Flamengo, que trouxe o time até aqui. A gente sempre fala esses pontos, mas a identidade do Flamengo tem que ser mantida. Eu acho que só faltou alguns detalhes que poderiam ajudar o Flamengo. Porque coragem, o Flamengo já mostrou que tem. Agora precisa transformar essa coragem em maturidade, competitividade. E para quem acha que foi um jogo ruim, olha o scout. Vou mostrar o scout aqui para você. Vou colocar na tela, vou colocar o scout. Ó. Scout Flamengo e Bayern de Munique. Requisito, né? Flamengo, posse de bola. Flamengo 51%, Bayern 49%. Finalizações no alvo, né? Finalizações e no alvo. Entre aspas, tá no alvo aqui, vocês estão vendo aí, ó. 12 finalizações do Flamengo, 3 no gol. 7 finalizações do Bayern e 4 no gol. Chances de gol, 5-5. Passes e precisão, né? 554 passes e 87% de precisão. Flamengo, 400 passes e 85% de precisão do Bayern. Desarmes, 15 do Flamengo, 14 do Bayern. Escanteios, 4-4, faltas 18-19. Impedimentos, 2-1 para o Flamengo. Cara, olhando esse scout, o próprio Felipe Luiz disse, o Bayern é muito superior, mas os números, cara, do jogo mostram equilíbrio. É lógico que o Bayern mereceu ganhar, é lógico que o Bayern foi melhor, pressionou melhor, matou o jogo quando devia que matar, entendeu? Porque ele foi mais eficiente. Mas se você olhar os números frios, o Flamengo, em alguns requisitos aqui, por exemplo, ficou mais com a posse de bola, chutou mais a gol. Em termos de chances de gol foi 5-5. Só que o Bayern, de 5 chances, 5 chances claras de gol, o Bayern meteu 4. Entendeu? Meteu 4. É isso que aconteceu. E o próprio Felipe Luiz, né, vamos voltar aqui, disse que o Bayern é muito superior, mas os números do jogo mostram equilíbrio em diversos aspectos. O que decidiu a partida foram erros bobos, na minha opinião, foram erros bobos. Foram erros bobos. Infantis até. E num jogo desse nível, o erro bobo é sentença de morte. A pressão do Bayern já era esperada, gente. Já era esperada. Sabíamos que isso ia acontecer. Perder... Como é que eu posso dizer, gente? Perder, entendeu? Para eles, não é nenhum absurdo. Mas aí fica a pergunta. Qual era o antídoto? A gente sabendo que os caras iam pressionar a gente, que é o estilo de jogo deles, o tempo inteiro em cima, né?
A gente só pensava que eles iam cansar em algum momento, mas não cansaram. Entendeu? O tempo inteiro em cima da gente, principalmente nos 15 primeiros minutos de jogo. Qual era o antídoto? Jogar da mesma forma? Sem válvula de escape? Sem alternativa? Como a gente disse no vídeo anterior, o Flamengo tinha que jogar como Flamengo. E tentou jogar como Flamengo. Só que o jogo se apresentou de uma maneira diferente para o Flamengo. Mas quando o Bayern se impôs, o que fizemos? Nada. Ficamos reféns. Não dá para aceitar isso, gente. Tem que ter resposta, tem que ter plano B. Legal, os caras são bons pra caramba, os caras estão pressionando a gente, tá tirando o nosso sangue. Mas e o plano B? A gente já sabia que eles iam fazer isso. A gente não teve um antídoto relacionado a isso. Por exemplo, no terceiro gol, Luiz Araújo estava na pequena área, gente. Era para ser o nosso escape. Ele chuta para o meio, gol do Bayern. Então o problema não foi só a superioridade do adversário. Foi também nossa incapacidade de reagir com inteligência. A profundidade só veio, assim, jogar com profundidade, ele só veio depois do 2-0. Aí é tarde demais, a maré já tinha virado. E sobre o Arrascaeta, brilhante jogador, craque do nosso continente, mas contra um Bayern da vida, com a intensidade nas alturas, dá para entender porque ele nunca jogou na Europa. No segundo gol, o zagueiro tira a bola dele como quem tira doce de criança, gente. O físico pesa, e pesa muito. Mas justiça seja feita. Dentro da nossa realidade, ele sobra. E tem gente criticando o Felipe por começar com ele e não com o Bruno Henrique. Sério? É sério isso mesmo? O cara é o melhor jogador do Flamengo na temporada. O cara tá fazendo gol de baixo para cima, de cima para baixo. Aí você vai tirar ele e vai falar para ele assim, o Arrascaeta, você vem aqui, você vai ficar de fora. Vem aqui, vamos falar aqui. Você vai ficar de fora, tá? Você vai ficar de fora, mas fica tranquilo que quando a gente sair do Mundial, a gente for jogar contra o Madureira, você entra para jogar, porque você não tem intensidade para jogar nesse jogo. Como que esse cara vai voltar de um Mundial desse, gente? Desmotivado até. Que isso? Parou. O erro, tá? Foi outro. Deixá-lo jogar 70 minutos contra o Los Angeles FC. Num jogo que não valia nada. E aí a conta chegou nesse jogo agora também. Ele já não é um primor fisicamente. Aí você coloca o cara para jogar 70 minutos, podendo tirar ele antes. Ou ele nem entrar em campo, deixar ele zeradinho, no shape, para poder jogar essa partida. Esse, para mim, foi o erro do Felipe Luiz. Em relação ao Luiz Araújo, fez boa partida, sim. Se movimentou, desculpa, bem, criou, tentou, mas falhou em dois lances cruciais. No terceiro e no quarto gol, foi ele que deu a bola pro adversário. Em jogo grande, pessoal. Esse tipo de erro não tem conserto. E o mais humano disso tudo, aí voltando um pouco, né? No fim da partida, ele foi pro canto, não sei se vocês perceberam na imagem, tá? Estava assistindo o jogo, eu prestei atenção nisso. Ele foi pro canto do banco de reserva e desabou, chorou demais. Sentiu como poucos. Eu fico triste porque ele deixa tudo em campo, entendeu? Esse é um cara que deixa tudo em campo. Apesar de fisicamente para jogar na Europa, ele também não dá. Porque no embate, na hora do choque, o cara vai jogar ele lá na lateral. O Flamengo também tem que pensar nisso na hora de contratar jogador. Porque tem que ter, fisicamente, ser muito forte, entendeu? Ser caras altos, fortes, também para poder equilibrar isso lá fora. Se a gente for jogar com um time europeu, até com um time argentino, a gente perde, mesmo ele sendo mais baixinho que a gente, na intensidade, muitas das vezes.
tá? Pessoal, resumo final, né? O Flamengo teve coragem, mas pagou caro por erros básicos. É por isso que eu acho que o jogo poderia ter outra cara, tá? Apesar do Bayern ter jogado brilhantemente, os erros determinaram a derrota do Flamengo. Vem falar assim, mas eles conduziram. Gente, pelo amor de Deus. O outro time tá lá para isso, para conduzir o erro dos outros. Se você erra, a culpa é de quem? A culpa é de quem, cara pálida? O Flamengo faz isso o tempo todo com os outros times. E quando os caras erram, a culpa é de quem? A culpa é do Flamengo? Não, o Flamengo pressionou. Beleza, o Flamengo pressionou, mas quem errou que é o culpado, gente. Pelo amor de Deus. Induziu o erro. Mas se você se deixa induzir pelo erro, para o erro, a culpa é de quem, meu querido? A culpa é de quem? A diferença, pessoal, entre o Bayern e o Flamengo hoje é maturidade e eficiência. Para mim, se resume a isso esse jogo. Não estou falando que eles não mereceram a ganhar, não. A gente podia até perder o jogo, entendeu? Não tinha problema nenhum. Porém, não desse jeito. Com erros crassos de saída de bola, com gol contra. Não dá, tá? O elenco precisa aprender com essa pancada e seguir firme, porque o Flamengo é gigante. Mas para bater de frente com os maiores, precisa ser letal nos detalhes e psicologicamente muito mais forte, muito mais equilibrado mentalmente do que nesse jogo. Pessoal, bem, vamos ficando por aqui. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo. Créditos GE, lance coluna do Fla, site 90 minutos. Créditos também pro GE. Bola VIP Mundo Bola. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado. O mais idolatrado Flamengo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!